Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Diego e eu cresci em uma casa onde os meus pais eram médicos. E desde criança eu sabia exatamente o que eu queria ser. Eu queria seguir os passos deles, cuidar de pessoas e ver o sorriso delas voltando ao dar uma boa notícia. Os meus pais sempre depositaram sua confiança em mim e tinham grandes expectativas para o meu futuro. E por um tempo eu não os desapontei e segui todas as orientações, completei os meus estudos e comecei a cursar medicina, realizando não apenas o sonho deles, mas o meu também. Afinal, eu era apaixonado pela profissão. E após alguns anos levando o meu curso muito a sério, eu conheci a Carolina, uma moça extremamente inteligente. E eu gostei dela e por coincidência ela também gostou de mim. E começamos a namorar, mas o pai da Carol não gostou muito da ideia e fazia de tudo para atrapalhar o nosso namoro. Ele era grosso comigo e várias vezes me deixou falando sozinho. No entanto, eu sendo um rapaz educado, não retrucava e tentava lidar com as suas implicâncias da melhor maneira possível, porque Carol e eu nos amávamos. Era um amor lindo, genuíno, sem peso, sem cobrança. E acreditávamos que nosso relacionamento era para durar para todo sempre. E até falávamos sobre casamento. Inclusive, eu comentei com os meus pais sobre os nossos planos e recebi a aprovação deles. Mas o pai da Carol nos chamou de malucos e deixou claro que não nos daria sua bênção. E ele fez de tudo para nos separar, porque ele acreditava que o casamento teria que ficar em último lugar na vida de uma pessoa. E de repente a minha namorada terminou comigo sem dar explicações. Ela apenas disse que não conseguia mais continuar ao meu lado e que era para eu entender. E a Carol me bloqueou completamente da sua vida, agindo como se eu nunca tivesse existido. E eu não soube lidar com aquela situação e acabei desanimando completamente. Confesso que, apesar dos esforços dos meus pais para me levantar, dizendo que novos amores surgiriam e que um dia eu iria olhar para trás e falar: nossa, eu parei a minha vida por ela. Mas nada do que eles diziam fazia sentido para mim. Na minha cabeça, a vida só fazia sentido se a Carol estivesse ao meu lado. Sem ela, eu não era ninguém. Eu não conseguia nem me imaginar ao lado de outra pessoa. Bem diferente da Carol, que poucos meses depois, ela já estava exibindo o outro namorado. Olha, eu não posso negar que eu fui um fraco, por não conseguir avançar com a minha vida, por não conseguir me concentrar no meu curso. E diante disso, eu acabei mergulhando em um estado de tristeza e solidão, sem vontade de fazer absolutamente nada. E o pior eram as cobranças dos meus pais. Eles não me compreendiam, não compreendiam a minha dor, o dilema que eu estava enfrentando. Para eles parecia fácil, mas para mim era como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia sair daquele abismo. Sem que os meus pais soubessem, eu decidi trancar a minha matrícula na faculdade,
Mas quando a minha mãe descobriu que eu havia parado de estudar, ela me chamou de irresponsável, mimado e de alguém sem amor próprio. E depois que ela disse tudo, mas exatamente tudo que ela queria, ela sentou na minha cama e começou a chorar. Eu fiquei com dó da mamãe, mas naquela época eu estava tão mergulhado na minha própria dor que eu não consegui colocar a minha dor no bolso e dizer para ela que eu voltaria a ser o garoto estudioso e dedicado de antes. E todos os dias eu ouvia sermões, porque eu não me cuidava mais. Não tomava banho, não cortava o cabelo e até a barba começou a aparecer. E vendo que eu só piorava, o meu pai convidou um amigo médico, que também era pastor, para fazer uma oração em casa. E para mim aquilo foi o cúmulo, pois o meu pai me obrigou a participar da oração e aceitar Jesus como meu único e salvador. E quando o amigo dele foi embora, eu me revoltei e afirmei que eles estavam sendo invasivos, e foi um verdadeiro pé de guerra. Como sempre, a minha mãe começou a chorar, dizendo que a Carol tinha feito alguma coisa. E para evitar mais conflitos em casa, eu comecei a sair sem rumo, andando o dia todo sem destino certo. Não tomava água, não comia. A minha mente parecia sempre vazia. Eu não conseguia mais raciocinar com clareza, assim como antigamente. E depois, devagar, sem rumo, eu voltava para casa exausto, caía na cama e dormia. E foi um período difícil, tanto para mim quanto para os meus pais. E eu os deixei muito preocupados. Eles saíam para trabalhar, mas ligavam constantemente em casa, para saber se eu estava melhor, se estava me sentindo mais animado. Eles tentaram de tudo. Foram amorosos, mas também rigorosos. E um dia, os dois entraram no meu quarto e me disseram que não sabiam mais o que fazer. E me pediram para falar se eu soubesse de algo, pois queriam muito me ajudar, queriam muito me trazer de volta. E eu chorei. Eu chorei afirmando que me sentia triste, profundamente, uma tristeza aqui dentro do meu peito, e que, por mais que eu quisesse, ela não ia embora, e que eu não estava mais dando conta daquele sentimento. Os meus pais me abraçaram e disseram que não iriam desistir de mim, e que logo aquela fase iria passar, bastava eu confiar. E eu confiei. Mas a fase não passou. E numa manhã, eu acordei ainda mais triste do que o normal e decidi sair para fazer uma caminhada, na esperança de espairecer. Fui andando, como sempre, sem rumo, até que me dei conta que não sabia mais onde estava. De repente foi como se eu tivesse perdido o rumo por completo. Eu me esqueci. Eu esqueci até mesmo do meu número de telefone, e quando eu tentava me lembrar do meu próprio nome, parecia que tudo estava vazio dentro da minha cabeça. E eu precisei me sentar num ponto de ônibus para colocar os pensamentos em ordem. Mas estava tudo muito confuso, e eu concluí que era necessário continuar. E quem sabe, algumas ruas mais à frente eu me lembraria de algo. E por conta dessa amnésia, eu acabei passando a dormir nas ruas. Eu passava noites e dias tentando me lembrar de quem eu era, do que fazia, se tinha família ou não. Cheguei a ir várias vezes a uma delegacia, mas eu nunca entrava, com medo de que talvez eu pudesse ser um procurado pela justiça e ficar lá preso para sempre. Olha, eram tantos pensamentos que eu tinha
que eu temia pedir ajuda, e a única coisa que eu clamava era por um rosto amigo, um rosto conhecido. E assim que a fome apertou, eu comecei a pedir comida para as pessoas na rua. E quando ninguém me dava nada para comer, eu recorria ao lixo, onde sempre encontrava resto de alguma coisa, e fui me acostumando a viver daquela maneira. O período que passei nas ruas, tive muitas experiências. Conheci muita gente, gente boa e gente má. E eu precisei aprender a lutar pela minha sobrevivência. Eu não podia vacilar. Tinha que estar atento com os olhos bem abertos, pois, mesmo que você não tenha nada, o outro sempre deseja o que é seu. Isso eu digo porque, além de ter as minhas coisas roubadas, um outro morador uma vez me disse que na rua ninguém era dono de nada, todo mundo era dono de tudo. E ele tinha razão ao dizer aquilo. Como eu tinha muito medo de ser alguém perigoso, eu evitava conversar com as pessoas que queriam me ajudar. Eu fugia delas, eu tinha pânico quando outro morador dizia que tinha patrulhamento. Na minha visão, eles iriam me prender e eu morria de medo de ficar preso. E por isso eu corria para bem longe. E assim eu fui seguindo a minha vida. Eu recebia muita roupa boa de doação. Então eu aprendi a trocar para sobreviver. Trocava uma calça por uma marmita, uma blusa por um café. Eu sempre trocava as minhas roupas por comida ou por algo que fizesse sentido para mim. E foi assim que eu troquei uma jaqueta por um violão. Não sei porquê, mas eu senti um desejo enorme de ter aquele violão, mesmo sem saber tocar uma nota. Comecei a cantar, imaginando que estava fazendo os acordes corretos da música. E para conseguir algum dinheiro para comprar comida fresca, eu tive uma ideia: tocar na praça. Algumas pessoas que eu conhecia diziam que eu iria ser linchado porque do meu violão só saía dom, dom, dom. Mas eu precisava tentar e, sem rodeios, chamava a atenção das pessoas. Cantava, fazia umas graças. E o meu público ria. E no final sempre alguém deixava algum dinheiro na minha caixinha. A música passou a ter um significado especial na minha vida. Ela me trazia alegria, vontade de viver, de sair daquela situação, de encontrar o meu caminho de volta. E cada música que eu cantava parecia me fazer sair de onde eu estava. Era como se eu estivesse renascendo, saindo para fora, me libertando. E eu me apaixonei pela música. Perto da praça onde eu ficava, havia uma banca de jornal. E um dia eu criei coragem e atravessei a rua e fui até lá. Perguntei se tinha revistas de como aprender a tocar violão. E o dono da banca me entregou uma. E quando eu perguntei quanto custava, ele disse que não era nada e que iria me dar. Mas eu insisti em pagar, mostrei até o dinheiro. Mas ele foi mais teimoso do que eu e respondeu que era um presente e que eu deveria usar aquele dinheiro para comprar uma coxinha ou uma água. Agradeci o dono da banca e iniciei o meu curso de violão. Eu estava determinado a aprender a tocar. Bom, pelo menos o que estava na revistinha eu consegui desenrolar e várias vezes eu voltei na banca do seu Carlos. E todas as vezes ele me abençoava com as revistas. E um dia, conversando com ele me disse que eu era diferente, falava bem, era lúcido em minhas respostas. E apesar de andar meio sujo, meio limpo ao mesmo tempo,
Eu era um cara diferente e me perguntou por que eu estava naquela situação, mas eu não soube responder à pergunta dele e me abri para o dono da banca. Eu expliquei para ele que eu não sabia quem eu era. E o seu Carlos então se sentou para ouvir a minha história. Porém, eu não tinha uma história e por isso ele prometeu me ajudar. Mas eu disse que eu não sabia se queria, porque eu tinha medo de ser um bandido, um procurado pela justiça e ficar preso. Mas o seu Carlos me pediu para não sofrer por antecedência e me acalmou dizendo que eu também tinha a opção de não ser um bandido perigoso e que podia estar apenas passando por uma crise de esquecimento e me pediu para deixá-lo ajudar. Então respondi: o senhor é quem sabe, e fui embora. E os dias foram se passando e o seu Carlos ficou uns dias sem trabalhar devido a uma gripe forte. E quando voltou, afirmou que juntos encontraríamos a minha família e que estava conversando com as pessoas para saber como me ajudar. E eu respondi que não precisava de pressa. Uma certa noite fria, tão fria que doía até os ossos, alguns moradores se aproximaram de mim e me ofereceram cachaça para me aquecer. Mas como eu não bebia, eu recusei. E foi aí que eles agradeceram, dizendo que sobraria mais. E entre uma conversa e outra me pediram para tocar alguma música, já que eu era considerado o artista da turma. E eu comecei a tocar, e de repente alguns flashes surgiram na minha mente. Lembranças vinham e iam, rostos e nomes. Eu precisei parar por um momento, porque eu não conseguia conciliar a música com as lembranças. E do nada, eu me lembrei do meu nome, da minha casa, de quando eu acordei de manhã e saí para caminhar. Lembrei que eu era um estudante de medicina e que os meus pais eram médicos e que a moça que eu gostava tinha terminado comigo. E essas lembranças não permitiram eu continuar mais ali sentado e me levantei sem dar uma explicação. E eles ficaram me chamando, perguntando onde eu ia, mas tudo o que eu queria naquele momento era encontrar um orelhão e fazer uma ligação para minha casa. E quando eu encontrei um orelhão, eu fui em direção a ele, chorando, porque eu estava muito emocionado. Disquei o número do telefone da minha casa a cobrar. Eram mais de 2 horas da manhã e por isso demoraram a atender a ligação. Mas quando a minha mãe atendeu, eu reconheci a sua voz e não consegui conter as lágrimas e disse: "Mãe, sou eu." E nesse momento, a ligação foi encerrada. E eu insisti várias vezes até ela atender novamente. E quando a mamãe atendeu, ela já atendeu nervosa, com a voz completamente embargada, perguntando se eu não tinha nada para fazer além de ficar inventando mentiras e ligando a cobrar para a casa dos outros àquela hora. Mamãe estava nervosa e não me deixou falar. Ela parecia uma matraca. E, ironicamente, ela disse que, já que eu queria brincar, ela também iria brincar comigo. E começou dizendo: "Oi, filho, que saudade de você. Onde você está? Olha, não esquece de voltar para casa, viu? Já faz algum tempo que não te vejo." E eu estou muito triste, sem vontade de fazer nada, só pensando em você. Sabia que isso se chama morrer aos poucos diariamente? E depois disso, ela chorou.
chorou e implorou para que eu parasse de perturbar, porque ela estava cansada de trotes. E eu sabia que ela iria desligar a qualquer momento. Então prontifiquei a dizer: Mãe, oh mãe, sou eu, o Diego. Não desliga. O papai está em casa ou está no hospital? E houve um silêncio absoluto. E eu continuei: Mãe, me ajuda, sou eu, o Diego. Falei o meu nome inteiro e contei algo que só nós dois sabíamos, como aquele dia que ela soltou o passarinho do papai da gaiola, porque dizia que pássaros eram para ser livres, e o papai estava aprisionando um ser que não tinha cometido nenhum crime. E quando ele sentiu falta do passarinho, ela disse que não sabia de nada, e ele acreditou que o passarinho fugiu por um espacinho que tinha. E quando eu terminei de falar, as lágrimas escorreram pelo meu rosto, e eu ouvi o soluço da minha mãe do outro lado da linha, perguntando se realmente era eu. E eu afirmei que sim. Conversamos bastante e quando a mamãe teve certeza que era eu, ela pediu informações sobre o lugar em que eu estava. E eu passei todos os detalhes necessários e ela pediu para eu não sair dali, pois iria me buscar. E eu obedeci e fiquei ali esperando, até que eles apareceram. A minha mãe desceu do carro acompanhada pelo papai, pelo meu tio e o meu primo, que eram policiais. E quando eles me viram naquela situação, ficaram comovidos, emocionados. Houve uma mistura de desespero e alívio. E eu senti o pulsar do coração da mamãe quando ela me abraçou. Recebi todo o apoio necessário da minha família, pois foi quase um ano que fiquei longe deles. Consultei vários médicos especializados e fui diagnosticado com amnésia temporária. Não retornei aos meus estudos em medicina. Em vez disso, decidi me especializar em música, porque foi a música que me trouxe de volta para casa. Voltei à banca do seu Carlos para agradecer pelas revistas e combinamos nos encontrar novamente. Mas infelizmente, quando decidi visitá-lo mais uma vez, descobri que a banca tinha sido vendida e ele tinha se mudado. E durante muito tempo, os meus pais tinham receio de que eu pudesse esquecer o meu nome, o meu endereço, e cada vez que eu saía era uma angústia sem fim, que só aliviava quando chegava em casa. Mas graças a Deus passou. Eu acabei me apaixonando por uma aluna de violão, a Tamires, e ela também se apaixonou por mim. Logo firmamos um compromisso sério e nos casamos, e foi com ela que eu tive 2 filhas lindas, a Cíntia e a Bárbara. E isso tudo ocorreu há quase 30 anos.